Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos, a uma noite de reunião mediúnica do CETRELV, Centro Espírita Terceira Revelação Luz e Verdade. Porque esse nome, né? Não é um nome comum. Eu achei engraçado quando eu fui convidada para estudar e trabalhar no CETRELV. Porque você vê Centro Espírita Bezerra de Menezes, Centro Espírita Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Centro Espírita e CETRELV, Centro Espírita Terceira Revelação Luz e Verdade. Porque o CETRELV foi fundado no mesmo dia do lançamento do Livro dos Espíritos, dia 18 de abril. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857 e o CETRELV foi inaugurado em 1940, tem essa diferença de anos, mas no mesmo dia. Muito legal, né? E agora em abril, no dia 29, um sábado, teremos comemorações desses 83 anos do CETRELV. Vamos ter uma programação um pouco diferente do que habitualmente acontece aos sábados. Fiquem ligados, compareçam, vai ser bem legal e vocês todos são bem-vindos para comemorar os 83 anos do CETRELV, tá bom? Então vamos lá, enquanto a gente vai baixando aí a nossa agitação, quinta-feira, todo mundo chegando aí do trabalho, à noite, né? Vamos nos acalmando, nos serenando. Enquanto a gente usa aí uns minutinhos para fazer isso, você pode pegar o seu copo de água, sua garrafinha de água para fluidificar ou para magnetizar, como você preferir chamar, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Eu vou fazer uma prece de abertura para a gente iniciar a nossa reunião de hoje. Meu nome é Márcia, mais uma vez sejam bem-vindos. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, essa divindade, nosso Pai, amoroso e misericordioso, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, a espiritualidade amiga, protetora do CETRELV, protetora deste trabalho, a espiritualidade amiga e aos nossos mentores individuais, que às vezes nossos olhos não veem, mas o nosso coração sente a presença. Vamos agradecer por mais um dia de nossas vidas, por mais um dia de oportunidade de crescermos, de evoluirmos. Peçamos proteção, amparo, inspiração para essa reunião desta noite, com as bênçãos de Jesus e de Maria Santíssima. Vamos rezar então a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Bora lá, então vamos estudar. Eu trouxe para vocês hoje um texto que eu fiz quarta-feira na reunião do CETRELV, que eu participo, estudando e trabalhando. E eu gostei muito, eu achei que ele traz ótimos ensinamentos, muito bom mesmo. Então a gente vai fazer junto. E é um texto que está no livro Agenda Cristã, é um livro muito conhecido, muito utilizado. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Psicografia do Chico, pelo espírito de André Luiz, a editora é a FEB.
É um texto é um livro de textos curtos, diários, para você ler. Ah, hoje eu quero ler esse. É muito bom. Ele traz calma, ele traz serenidade, tranquilidade. É muito legal. E o texto se chama Privilégios Cristãos. Manter suprema fidelidade a Deus. Olvidar os próprios desejos atendendo aos superiores desígnios. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro capítulo. Não vim destruir a lei. E foi o que Jesus afirmou várias vezes, que ele não veio para mudar a lei do Torá, para mudar os mandamentos de Moisés. Ele veio fazer cumprir essa lei. Então tá aqui, ó, manter suprema fidelidade a Deus. E a gente mantém fidelidade a Deus como? Sendo filhos obedientes. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada. Humilhar-se. Tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. É o capítulo, se eu não me engano, é o 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, mas eu acho que não é o 5, é uma bem-aventurança. É difícil, né, a gente ficar com essa palavra na cabeça, humilhar-se. Mas aqui, humilhar-se, ela não tem o sentido de se rastejar, deixar as pessoas te fazerem de bobo, te humilhar mesmo. E sim o sentido de você ser humilde, é de humildar-se. É esse o sentido que está conotado aqui. Humildar-se para que a mão do Senhor seja exaltada. Olha que bonito. E é uma reflexão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurança. Conquistar a si mesmo. Conquistar a si mesmo. É uma máxima do Espiritismo isso. A reforma íntima que a gente precisa fazer, o autoconhecimento. O que é autoconhecimento dentro da doutrina? É você saber quais são as suas falhas, quais são as más tendências que você tem e tentar melhorar a cada dia. Ter vontade, ter fé, ter confiança, trabalhar para isso, para mudar aquilo que não está de acordo, aquilo que está te incomodando. É a reforma íntima. Renunciar com alegria em benefício dos outros. Franciscanismo puro, Francisco de Assis, de família tradicional na Itália, de família de posses, renunciou a tudo bem material, para se dedicar ao próximo, à causa que ele acreditava. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. Olha só. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. Retirar aprendizados. Toda dificuldade que a gente passa, se a gente só ficar pensando na dificuldade e não em trabalhar, em se movimentar para encontrar uma solução para sair daquela dificuldade, o que a gente vai conquistar? Lamentação e revolta. Mas se a gente se movimentar, e Jesus adorava essa movimentação da multidão, quando estava num lugar, sabia que Jesus estava lá, ia para o outro lugar que Jesus estava indo, Jesus adorava essa multidão, essa movimentação. Às vezes essa multidão só se movimentava porque queria estar perto do mestre, para ver os fenômenos que ele fazia, enfim, e eles não estavam preparados para tudo que Jesus trazia, mas Jesus gostava, achava um esforço digno da parte deles. Então, quando a gente retira de dificuldades, de aflições, proveitos e lições, são lucros inestimáveis que a gente consegue. Penetrar o templo do silêncio em meio do vozerio. Jesus fazia isso muitas vezes. Em várias passagens do Evangelho a gente reconhece essa atitude de Jesus.
quando, por exemplo, ele levou João, Pedro e Filipe para o horto, para eles vigiarem ali, para eles também junto com ele orar e vigiar. Ele se afastou para orar, porque ele sabia o que ia acontecer logo em seguida, que ele ia ser preso, julgado, condenado, crucificado, enfim. Então ele se recolheu. Quando ele ficou sabendo da morte de João Batista, o seu precursor, ele também se afastou desse barulho do mundo, esse vozerio todo, essa inquietude que as pessoas traziam quando estavam perto dele, para se colocar em posição de oração pelo amigo que tinha acabado de morrer de uma forma trágica. João Batista foi degolado. Na própria casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, tem relatos de passagens que Jesus ele se afastava no quintal. Devia ser um quintal maravilhoso, né? Na casa de João Pedro. Imagina que cena, quem não queria Jesus no fundo do seu quintal, né? Para se recolher, para orar, para interiorizar alguma dor, alguma questão, ou mesmo em sinal de obediência, ele filho de Deus, para pedir um conselho para o seu pai. Então a gente às vezes tem que serenar, se afastar desse barulho do mundo para fazer essas conexões. Ouvir o divino amigo em plena solidão. Isso é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Olha só, ouvir o divino amigo em plena solidão. Às vezes você encontra uma pessoa, eu preciso falar com você, preciso falar com você. E essa pessoa fala, desabafa com você seus problemas, suas aflições, às vezes por uma hora. E você tá lá. No final a pessoa fala assim: ai, foi tão bom conversar com você, tô me sentindo tão melhor. E você só escutou, foi só isso que você fez. É tão bom ajudar alguém, mesmo sem grandes movimentações, sem grandes ações. É tão simples, né? Servir sem recompensa. Servir sem recompensa, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba sua mão direita o que faz a esquerda. Tem a parábola do óbolo da viúva que mostra isso, que o fariseu foi lá no templo, foi fazer a sua oferta e gritou e mostrou. E a viúva foi lá com a sua única moedinha, fez a sua oração, a sua simples contribuição, não fez alardes, não fez nada, e foi do fundo do seu coração. Sofrer aprendendo e aproveitando. Nossa, essa é difícil. Imagina Jesus naquela época falando as bem-aventuranças, e ele falou: bem-aventurados os aflitos. Tem um item no Evangelho segundo o Espiritismo que se chama o bem e o mal sofrer. Como que a gente bem sofre? Olha aí essa frase: sofrer aprendendo e aproveitando. É difícil, né, gente? A gente interiorizar isso. Hoje, imagina naquela época. Eu entendo assim. Vamos falar uma doença bem, né, forte, um câncer. Você tem um câncer severo. Você pode passar pela doença, pelo mal sofrer, que é reclamando, né? Muitas vezes adquirindo até mais dívidas por essa atitude, se revoltando. E você pode passar pela doença, que é o bem sofrer, passando, fazendo o que tem que fazer, indo ao médico, né? Porque a gente não pode deixar de ir no médico da terra, tomar os remédios que o médico da terra que estudou para isso, indicou. Você pode fazer tratamentos alternativos e você vai levando, mas nunca se revoltar. Nunca se lamentar. Santificar o mal é o perdoar 70 vezes, 7 vezes, quantas vezes forem necessárias.
é amar o vosso inimigo. Perdoar. Jesus falava isso, falou para Pedro, uma vez que Pedro também se revoltou numa determinada situação. E é isso que a gente tem que buscar. É fácil? Claro que não. Mas não é impossível. Mas a gente tem que, pelo menos, ter isso em mente, que é preciso fazer isso. Conservar a jovialidade e a doçura. Também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma bem-aventurança. Bem-aventurado os mansos e pacíficos. Gente, ser manso e pacífico não é ser bobo, não é você deixar as pessoas te fazerem de gato e sapato, não é se jogar no chão e deixar as pessoas te pisar. Mas é você não querer entrar em conflitos, mesmo você estando com a razão, você estando com a verdade do seu lado. Não entre em conflitos. Porque às vezes você pega uma situação que a outra parte está muito nervosa, está muito alterada. E se você também se alterar, imagine a proporção que vai tomar isso. Então, se você tem já na sua mente que é melhor em determinadas situações silenciar, calar, se afastar do barulho do mundo, como eu falei agora há pouco, faça isso. Pois numa outra oportunidade resolve a questão. Perseverar no bem até o fim. Se perseverar no bem até o fim, também está lá no capítulo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu trouxe essas referências do Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu não decorei nenhum capítulo, gente. Eu achei que não tinha necessidade, né? A gente vai lá e procura. E esse perseverar no bem até o fim é a fé que transporta montanhas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. A gente tem que perseverar até o fim, a gente tem que confiar, ter fé. A gente tem problemas, a gente tem dificuldades, aflições, mas a gente tem que praticar todo esse restante que eu falei acima para poder se superar, passar por esses obstáculos, essas dificuldades, os problemas, ter confiança, ter fé, mas principalmente se movimentar, agir, ter vontade para isso. Não adianta você falar assim, eu tenho fé que eu vou arrumar um emprego. E ficar parado. Você tem que agir, você tem que mandar currículo, você tem que bater na porta da loja, você tem que mostrar que você está disposta a trabalhar. Fé e perseverança é se movimentar, é agir. Que as coisas vão dar certo. Porque Deus não deixou nenhuma ovelha, falou que nenhuma ovelha dele ia se perder. Mas a gente precisa se movimentar, ter vontade de melhorar, de crescer, de evoluir, de querer estar naquele planeta de regeneração, que não é um planeta físico, é simplesmente esse planeta aqui, é apenas uma mudança de consciência. Se melhorar para estar nesse planeta de regeneração quando chegar a hora. Espero que vocês tenham gostado das reflexões. Então, agora neste momento que nós recebemos tanto, porque eu só estou aqui na condição de mera aprendiz. Não é porque eu estou aqui que eu sei mais do que ninguém. Eu também estou em aprendizado. Eu só sou um pouco mais cara de pau que vocês. Então nós aprendemos tanto, recebemos tanto neste momento. Então agora é hora de doar. Então nós vamos serenar os nossos pensamentos por alguns minutos para fazer os nossos pedidos pessoais. A gente tem que pedir sim, não tem que ter vergonha de pedir. Pede para Nossa Senhora Aparecida, se for preciso, pede para Jesus, pede para o seu mentor individual, o que você precisa. Mas tenha certeza, tenha consciência que nós seremos atendidos
à medida do que nós merecemos. Então vamos ficar aí concentrados uns minutinhos para fazer esses pedidos individuais. Graças a Deus. E agora chegou a hora de a gente doar. Nós vamos fazer vibrações. Vamos vibrar pela paz no mundo, pela paz no planeta Terra. Vamos vibrar pelo fim da guerra dos países que encontram-se em conflito. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, por seus governantes e dirigentes, para que eles sempre tomem a melhor decisão em benefício de todos e principalmente em benefício dos que mais necessitam. Vibremos também por nossos irmãos que se sentem em situação extremamente vulneráveis por causa do excesso de chuvas, lembrando que as chuvas são também necessárias, então demos graças também pela chuva que cai. Vibremos por nossos irmãos que estão desencarnando, que estão sofrendo no umbral, na crosta, nas trevas. Vibremos pelos suicidas, por nossos irmãos que estão hospitalizados, presos, internos, em orfanatos, em asilos. Vibremos pelos moradores de rua, que estão sempre em situação vulneráveis. Vamos vibrar pelos animais, pelos nossos animais, pelos animais que estão na rua, que não têm um lar. Vibremos por nossos amigos, vibremos por nossos colegas de trabalho, nossos familiares mais distantes. Vibremos pelos nossos familiares mais próximos. E vibremos por nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura de mais um texto também do Agenda Cristã. É bem legal esse livro, são lições curtas. Semeadura. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação. Sua franqueza contundente receberá frases rudes. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente semeamos e colhemos. A vida também é um solo que recebe e produz eternamente. Então é isso. Nós semeamos, nós plantamos e nós colhemos. O que você quer colher? Então plante. Plante para colher exatamente o que você pensou. Faça o bem,
ame o próximo, perdoe, ajude alguém, ouça alguém, ligue para alguém, ore por alguém, movimente-se, não fique parado, não tenha uma encarnação desperdiçada, pensando, como o Espiritismo diz que teremos novas reencarnações, eu vou deixar para melhorar só na próxima. Não faça isso. Melhore, nem que for um pouquinho, mas já nessa. Então agora, vamos encaminhando para o final, para a gente fazer as nossas considerações finais. Lembrando que as atividades da casa são de quarta-feira. Às 8 horas da noite tem palestra, passe e tratamento de cura. De quinta-feira tem cromoterapia e tem uma conversa fraterna lá no salão com o seu Noyama, que é bem legal. De sábado tem atendimento fraterno, passe, palestra, cromoterapia, cura e curso, isso tudo presencial. Online temos o curso do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Aos sábados temos o curso misto, né? Ele é presencial e online, que é do livro O Consolador, que é um livro de perguntas e respostas que foi feito para Emmanuel e ele respondeu. É bem legal. De quinta-feira online tem esta reunião. E é isso, pessoal. Venham, compareçam. São todos muito bem-vindos. Então vamos agora, novamente, nos serenando, acalmando o nosso coração, pedindo a espiritualidade para fluidificar as nossas águas, pedindo para a espiritualidade nos banhar com uma chuva de pétalas perfumadas, a nos envolver para que a gente tenha uma noite bem tranquila, agradecendo por esses momentos tão ricos de aprendizado, de autoconhecimento. Eu espero que a mensagem chegue no coração de cada um de vocês. Levem esses aprendizados para o dia a dia, para o nosso dia a dia. Vamos levar esses ensinamentos para que a gente continue aí na caminhada de evolução, de aprendizado e de melhora. Vamos pedir permissão para encerrar esta reunião com a prece de Maria Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem e libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Tchau, pessoal. Até a próxima.